Litro do diesel, quase 9% mais caro a partir de hoje. Quando a gente fala 9%, isso para as distribuidoras, né? Passando de R$ 4,51 para R$ 4,91. Vamos ver quanto chega exatamente na bomba, na ponta, para o consumidor. Quem tem mais informação é a Andresa Busani. Começa a valer hoje o aumento de 8,8% anunciado pela Petrobras no preço do óleo diesel vendido às distribuidoras. O valor do combustível passa de R$ 4,51 para R$ 4,91. Esse é o primeiro aumento no diesel em 60 dias. Os reajustes já vinham causando preocupação, principalmente entre os caminhoneiros. O presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do Rio, Antônio Vitaliano, critica os aumentos. E hoje, ninguém mais quer ser caminhoneiro, fica inviável. É de também de não poder comer e não levar comida para casa. Segundo a Petrobras, o último reajuste em março considerou apenas parte da elevação observada nos preços do mercado. A companhia afirma que a diferença entre os valores do combustível e da gasolina subiu muito, com a diminuição dos estoques globais para abaixo das mínimas sazonais dos últimos 5 anos. E aí a gente sabe como funciona essa cadeia, né? O impacto do aumento do diesel na inflação vai ser sentido inevitavelmente nos próximos meses. Quem falou sobre isso foi o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas. Esse reajuste, praticamente, a gente já não vai perceber ele de imediato na inflação. Mas como ele mexe com a estrutura produtiva de vários segmentos, à medida que ele contribui para o aumento de custos, esse aumento de custos acaba sendo repassado para tudo que a gente consome aqui nos grandes centros, né? Então, assim, o efeito que o aumento do diesel traz para a inflação de médio e longo prazo é grande, não é desprezível. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, especialista em óleo e gás, quase presidente da Petrobras, né? Uma das saídas para a redução no preço dos combustíveis é a criação de um fundo de estabilização. Eu acho que o governo perdeu uma oportunidade, continua perdendo, em ter acalmado um pouco essa discussão. Se ele tivesse criado uma política de curto prazo, de 6 meses, construindo algum tipo de política pública como um fundo, onde você evitaria esses aumentos aí que estão acontecendo, que devem permanecer acontecendo, na medida que a Petrobras vai manter a sua política de paridade de importação, na medida que a Petrobras está tendo autonomia para fixar essa política, o que está correto, na minha opinião. Acho que o que eu tenho receio sempre, e esse risco existe, é de uma possível intervenção na Petrobras, que seria a coisa pior do mundo. Só explicando, Adriano Pires, quase presidente da Petrobras, porque chegou a ser indicado pelo governo, mas desistiu da indicação por causa de um conflito de interesses. Ainda de acordo com ele, os reajustes da Petrobras não devem ficar só no diesel. Para os próximos dias, a expectativa é de um novo aumento na gasolina. Se a Petrobras aumentar a gasolina, porque está defasada, e eu acho que ela vai aumentar nos próximos dias aí, ou semana que vem, ele pode não chegar tão caro na bomba, caso o preço do etanol hidratado esteja mais barato. Mas aí vai ser por uma questão da mistura dos 27%. Agora, a defasagem, quando a gente fala de defasagem, a gente está olhando o preço na refinaria. Naquele momento ali não tem mistura com o etanol. É esse preço de refinaria que a gente fala que hoje está com uma defasagem de 15%, 17%, 18%. Bom, números. Com esse novo reajuste, o diesel já acumula uma alta impressionante de 47% só em 2022. Quando a gente leva em conta os últimos 12 meses, a inflação do diesel, de acordo com o IPCA 15, bate em 52,5%. 52,5%. E acreditam os especialistas que esse aumento de 9% nas refinarias deve representar um aumento de algo em torno de 4% a 5% nas bombas, mas isso sobre um produto que já está extremamente caro e assustador, né? Ainda defasado, de acordo com os mesmos especialistas, segundo os critérios internacionais. Bom, ontem nessa conversa com Adriano Pires, ficou muito claro que a saída é a mesma que já vem sendo adotada por outros países. Ontem mesmo a gente falava sobre isso aqui pela manhã e ouvintes até de fora do Brasil participaram, enviaram mensagens para cá falando sobre como os governos na Espanha, em Portugal, na Itália, no Chile têm se comportado em relação ao preço do combustível com subsídios. Seja por meio de voucher, muda a mecânica, muda a ferramenta, mas na ponta é exatamente a mesma coisa. É subsídio, que seria a ideia quando você cria
um fundo como esse, que é o que disse e é o que defende o Adriano Pires, não é a criação desse fundo para poder subsidiar, ainda que temporariamente, essa alta no preço dos combustíveis. A Juliana Rosa, nossa colunista de economia, falou bastante sobre isso, aliás, vai conversar com a gente também sobre isso logo mais ali pertinho das 9 horas da manhã, mas de todo modo, o que a Ju alertou também é um fato, é uma preocupação. Quando você cria uma política temporária, muitas vezes no Brasil o histórico nos mostra isso, não é? Aquilo que era para ser temporário acaba virando algo fixo, né? O ICMS está aí para mostrar o que aconteceu com algo que deveria ter sido temporário, né? Acabou virando algo fixo, né? Acabou se perpetuando. E aí há um temor de que o mesmo aconteça quando você faz subsídio para o setor de combustíveis, que algo assim acabe se perpetuando também. E além disso, há necessidade para a criação desse fundo, ainda que utilizando o dinheiro do lucro da Petrobras, e também a gente falou sobre isso, quase 4.000% de lucro da Petrobras nos 3 primeiros meses desse ano em relação ao ano passado, sendo que a União é acionista majoritária, portanto, a maior parte desse lucro fica com a União, ainda que seja utilizando esse dinheiro, direcionando esse dinheiro para o fundo, há necessidade de aprovação no Congresso de crédito extraordinário, né? A Ju estava explicando isso ontem, então não é tão simples de resolver, mas tem sido sim o caminho adotado por vários países e é o que defendem especialistas por aqui. O que não dá é para a gente continuar com o presidente da República reclamando, e são reclamações legítimas, mas como se ele não fosse parte desse jogo. Pelo contrário, é o principal ator quando você fala o seguinte: a União é a grande acionista na Petrobras. Não é interferência no preço, é criação de política na tentativa de conter um aumento de preços para o consumidor, facilitar a vida do consumidor. Quando a gente fala consumidor, é por causa dessa cadeia. Transporte no Brasil se dá como? Por caminhões. Transporte de cargas de alimentos por estradas. A gente não tem trem praticamente aqui. Nossa malha ferroviária é muito pobre quando a gente compara com outros países. Então, é óbvio que preço de frete, preço de alimentos vai disparar e aí o impacto na inflação. Aliás, quer ver? Em 12 meses, o café, mais um número assustador, Sheila, acumula uma alta de mais de 70%. Quem tem os detalhes é a Camila Falcão. O combo carro-chefe das padarias tem ficado salgado para os consumidores. No Brasil, o café, por exemplo, acumula alta de 72% nos últimos 12 meses. Já o açúcar cristal teve reajuste de 46,82% e o pão francês aumentou 21,15%. Os dados são do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE. Para tentar economizar, a contadora Vânia Santos deixou de tomar café da manhã na padaria, mas consumir os produtos em casa também não tem sido barato. A gente diminuiu a quantidade de pão, diminuiu a quantidade de queijo, café, tudo. Outros produtos que também aumentaram nos últimos 12 meses foram a manteiga, com alta de quase 20%, e o leite integral, com aumento de 13,21%. Em mais uma tentativa de conter a inflação, o governo estuda zerar as tarifas de importação de pelo menos 11 produtos. Essa lista incluiria itens da cesta básica e aqueles utilizados na construção civil, como o aço. A medida deve ser discutida amanhã pela Câmara de Comércio Exterior e anunciada oficialmente na quinta-feira. No mesmo dia, inclusive, o Ministério da Economia deve discutir uma redução de 10% na tarifa comum do Mercosul. O corte incidiria sobre todas as importações brasileiras, deixando de fora poucos setores, como de automóveis e de cana-de-açúcar. E agora há pouquinho eu falava sobre impostos, impostos que deveriam ter sido passageiros, temporários, e não com o tempo acabaram se perpetuando. Eu falei ICMS, né? Isso. CPMF. Esse é o imposto sobre o qual CPMF, falava. Contribuição Exatamente. Provisória sobre movimentação financeira, era exatamente provisório. O P foi para o espaço, né? Não, ele permaneceu, só que foi trocado por permanente. Isso. Bom, vamos lá. O ministro da Economia culpa a guerra na Ucrânia e a pandemia pelo não aumento real do salário mínimo. O governo Bolsonaro será o primeiro, desde a redemocratização, a entregar um salário mínimo menor em relação ao que recebeu. João Pedro Melo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a falta de aumento e a diminuição do poder de compra do salário mínimo são reflexos da pandemia de Covid e da guerra no leste europeu.
Segundo ele, o Brasil está recuperando a capacidade de investimento aos poucos e que o reajuste sem aumento real faz parte do que chamou de sacrifício. A verdade é que essa geração pagou pela guerra. Nós pagamos pela guerra. Nossa dívida PIB subiu pouco, nós pagamos, fizemos sacrifícios, ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte, não houve o aumento de salário real, porque durante uma guerra o normal é até perdas importantes. E nós estamos lutando para preservar pelo menos o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. O salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294 e não terá um aumento acima da inflação, segundo a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. O TSE responde às Forças Armadas e nega existir uma sala escura para a contagem de votos. Quem tem os detalhes de Brasília é o Adriano Oliveira. Tribunal Superior Eleitoral descarta mudanças na votação deste ano, apesar dos questionamentos das Forças Armadas e da pressão do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o TSE informou que não vai alterar nada nas urnas eletrônicas, nem no sistema de totalização e apuração. A Corte ressaltou que o quadro normativo para as eleições de 2022 está pronto e acabado e que os prazos para alterações já terminaram. E agora cumpre executar o que está posto na Constituição. O tribunal antecipou em 3 dias as respostas à comissão de militares convidada para acompanhar o processo eleitoral. São 35 páginas de explicações técnicas para 7 dúvidas levantadas pelas Forças Armadas depois do prazo. O ponto mais polêmico diz respeito à apuração dos votos. Os militares propõem reduzir a centralização dos computadores que fazem a totalização. O TSE enfatizou que não há sala escura de apuração, como diz Jair Bolsonaro. Os votos podem ser contabilizados pela internet em qualquer lugar. Ontem, o ministro da Defesa pediu ao TSE que passe a centralizar nele todos os pedidos feitos pela Comissão de Transparência às Forças Armadas. Paulo Sérgio Nogueira negou, em nota, que tenha retirado do colegiado o general Heber Portela e se nomeado para o cargo. Para o colunista da Band News FM e ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, o ofício enviado pelo ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, que defende o assento no Comitê de Transparência do TSE, é resultado de imprudência e ingenuidade do ex-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Trata-se, na avaliação de Rebelo, mais um capítulo da comédia de erros em que se transformou a novela das urnas eletrônicas no Brasil. Ao Congresso em Foco, Aldo Rebelo disse ainda que quando você alimenta um crocodilo, o preço da conciliação é você ser devorado por último. Segundo o ex-ministro, o comitê foi criado unicamente para dar respostas às pressões do presidente da República, que aproveita o convite para ampliar as suspeitas sobre o TSE por meio dos questionamentos enviados pela defesa. Na mosca. Na mosca. O TSE foi cedendo a pregação golpista do presidente para criar, ou recriar, né, um ambiente tranquilo para as eleições no Brasil, ambiente que sempre tivemos, né? As altercações ficam por conta da política e dos políticos, nunca do sistema eleitoral. E ao ceder a essas pressões absolutamente injustificáveis por não haver um único mísero indício, não estou nem falando de provas, um único indício de que o Brasil já teve alguma fraude relevante em alguma votação, seja para presidente, prefeito, governador, deputado. Ao fazê-lo, permitiu que se alimentasse ainda mais esse discurso golpista e essa falsa sensação de que há algo errado sendo escondido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao você criar um comitê de transparência e convidar de bom grado, até de forma ingênua, como disse aqui o Aldo Rebelo, um membro das Forças Armadas para participar desse comitê, você permitiu o que está acontecendo agora. Um representante que se sente muito à vontade para abrir a geladeira, fazer xixi de porta aberta, colocar o coturno em cima da mesa e achar que é um dos chefes daquilo, que ele pode dar ordens, que ele pode cobrar respostas. Essas 88 questões, o TSE nem precisaria ter respondido. O fez de bom grado, imaginando que com isso
vai acabar com essa tensão e poder se concentrar no que interessa, que é a organização das eleições de outubro. Bobagem. Até porque o objetivo do presidente não é uma eleição transparente. Bolsonaro tem os seus defeitos, mas um deles não é a burrice. Ele conhece o jogo político e ele sabe muito bem que as eleições são seguras e são transparentes. O que ele quer é criar um tensionamento, é criar um clima de desconfiança, criar uma sombra de desconfiança do brasileiro em relação às eleições, para que no caso de uma derrota dele, e principalmente no caso de uma vitória, Mônica Bergamo me ligando, Mônica, no caso de uma vitória de Lula, possa virar o jogo. Ele está armando a cama para uma virada de mesa em outubro, novembro, enfim, no final deste ano. Não é sobre as urnas eletrônicas, nunca foi sobre as urnas eletrônicas, jamais foi sobre a segurança das eleições. É sobre Bolsonaro preparando um golpe para o final do ano. Isso está sendo feito às claras e é assustador como o Exército está se sentindo à vontade ao ser instrumentalizado pelo presidente nesse sentido. Confirmando aquilo que foi dito lá atrás pelo Barroso, né? Pelo próprio Barroso. Confirmando aquilo que foi dito pelo próprio Barroso, que não deveria ter dito nada. Porque não é papel de ministro da Defesa, de ministro do Supremo, ficar se imiscuindo em questões políticas, ficar dando opiniões políticas, ficar fazendo acusações que ele não podia provar. Não era o papel dele, mas o que ele falou ali faz sentido. E a gente está vendo essa instrumentalização à luz do dia, não é nenhuma surpresa que Bolsonaro o faça. O que é surpreendente e preocupante é que as Forças Armadas, ou parte delas, embarquem nesse discurso golpista e mentiroso do presidente da República. Bem, em Minas Gerais, o ex-presidente Lula diz que os dias de Bolsonaro na presidência estão contados. Luciana Viana. Em ato político em Belo Horizonte, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, Lula, afirma que Jair Bolsonaro está com os dias contados no cargo e ressalta que o presidente ataca as urnas eletrônicas porque tem medo de ser derrotado nas eleições. E a gente não vai pensar pequeno, a gente tem que olhar e falar: Bolsonaro, seus dias estão contados, não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Hoje, o petista participa de um evento em Contagem, na Grande BH. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em inglês com o que chamou de A Verdade da Preservação Ambiental, comparando o Brasil ao mundo. Ciro Gomes, do PDT, foi diagnosticado com a Covid-19 e não deixou de atacar mais uma vez a polarização nas eleições de outubro. Mais informações de Fortaleza com Caio Passos. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, foi diagnosticado com Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio pedetista nas redes sociais. Ele disse estar com sintomas leves. O ex-ministro ainda pediu que os que tiveram contato mais próximo com ele dos últimos dias que façam teste para a Covid. Toda a agenda de Ciro foi cancelada para os próximos dias. E agora falando sobre João Dória, o ex-governador de São Paulo, pré-candidato pelo PSDB, se tudo caminhar como ele mesmo pretende, né, já que até aqui não há uma definição sobre se ele de fato vai ser o candidato daquela frente de centro. Dia 18 de maio está chegando, vamos ver se vai sair um nome único para esse centro aí, para o que se chama de terceira via, né? Em Nova York, João Dória participou da comemoração dos 20 anos da entrada da Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, na Bolsa Norte-Americana. Os índices da Sabesp cresceram, tanto na Bolsa de São Paulo quanto na Bolsa de Nova York. E o Rio Pinheiros, a despoluição do Rio Pinheiros, o maior projeto ambiental do país, 4 bilhões de reais de investimento. Se não fosse a Sabesp, fazendo 556 mil ligações, é quase o equivalente a uma grande capital brasileira. Primeiro debate na TV aberta, marcado, vai ser na Band, com transmissão da Band News FM. Entre os candidatos ao Palácio do Planalto, vai ser no dia 14 de agosto, cobertura completa aqui. E aí, um domingo antes, porque essa é a grande novidade, a gente vai ter debates aos domingos e um pouco mais cedo, a partir das 8 horas da noite. Aí, no dia 7 de agosto, a gente tem os debates entre os candidatos aos governos estaduais.
Vamos voltar a falar sobre combustíveis, porque tem muito ouvinte escrevendo para cá falando sobre esse assunto e em Brasília o presidente do Senado volta a cobrar uma redução no preço dos combustíveis e deve inclusive se reunir com os secretários da Fazenda. Rafael Procópio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir com os secretários de Fazenda nos próximos dias para tratar dos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, estabeleceu a cobrança de R$1 na alíquota do ICMS sobre os combustíveis, o que é uma das maiores taxas nesse imposto para esse período, além de contrariar a lei aprovada em março, que previa a alíquota única sobre o imposto do litro do combustível e não sobre o preço final. Recentemente, Pacheco enviou um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, questionando o descumprimento dessa regra. E, inclusive, representantes do ministério devem participar do encontro. A ideia do senador é encontrar um consenso entre as partes para que o preço final dos combustíveis seja, de fato, reduzido nas bombas. Nos 4 primeiros meses do ano, a arrecadação dos estados com ICMS sobre o petróleo e combustíveis bateu recorde e somou 34 bilhões de reais. O valor representa uma alta de quase 13% em relação ao mesmo período de 2021. Bom, a gente falava agora há pouco que os especialistas acreditam que esse aumento de 9% nas refinarias vai representar algo em torno de 4% a 5% nas bombas. Vamos então aos postos de gasolina de São Paulo, onde está o nosso Lucas Josino. Luquinha, qual que é a expectativa aí de motoristas e de frentistas? Bom dia. Uma raiva danada, viu, Megali? Acho que essa é a palavra que dá para a gente simplificar e explicar como que o motorista, o caminhoneiro, está se sentindo quando chegou aqui nesse posto na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, se deparou com mais um aumento significativo, 40 centavos. Nós chegamos aqui por volta das 5h30 da manhã, o litro do óleo diesel estava custando R$ 6,29 e agora R$ 6,69. Aí já aumenta todo o orçamento do caminhoneiro, precisa explicar para o patrão, ligar para o empregador para dizer que está mais caro e que vai precisar pagar mais ainda no litro do óleo diesel. E aqui a gente conversou com alguns caminhoneiros que nos relataram essa insatisfação. Qual que é seu nome? É Wagner. Você está vindo de onde? Eu passo aqui em Guarulhos mesmo. Passou para abastecer, está colocando quanto? Vamos completar o tanque aí, né? Vamos ver quanto é que vai dar no final aí. O aumento de hoje vai pesar mais ainda? Pesa um pouquinho. Sempre pesa, né? Aumento do diesel, o frete não acompanha. Complicado. Tá difícil? Tá difícil. Qual que é seu nome, parceiro? Rafael, meu. Quanto tempo você é caminhoneiro? Tem uns 10 anos já. Você ficou sabendo desse aumento de hoje? Já vi, acho que é uns 20% a mais aí do diesel, do valor do diesel. Dói no bolso? Ave Maria, não tem quem aguenta, né, meu jovem? Você veio colocar quanto aí hoje? Pode me colocar e encher o tanque aí, mas o negócio tá meio bravo, né? Fiquei com o bolso vazio já agora. Agora não é só o caminhoneiro que é afetado com o aumento do litro do óleo diesel. Quase toda a população, quase toda a sociedade. Por exemplo, tem muito caminhoneiro que vai para o CEAGESP e leva frutas, verduras para lá. E essas frutas e verduras certamente ficarão mais caras, porque o frete também fica mais caro. Pagando mais no óleo diesel, o empregador precisa receber mais. E recebendo mais, ele cobra mais da fruta, da verdura. E aí quem paga tudo isso é o consumidor final. O transporte público também é afetado. Os ônibus aqui da cidade de São Paulo, pelo menos, abastecem com esse combustível. Eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes, que me disse que certamente os cofres da gestão municipal serão atingidos e pressionados por causa de mais esse aumento. E aí a pauta do reajuste volta a circular na Prefeitura de São Paulo. Pode ser que a gente tenha novidade em relação a isso também, viu? Sheila Megali. Caramba, hein? E isso vale para São Paulo, vale para outras cidades também. Os prefeitos continuam numa expectativa de negociação com o governo federal de aumento do subsídio federal para conseguir continuar bancando as gratuidades no transporte público, porque dizem os prefeitos, esses prefeitos, que só assim para não aumentar e de maneira expressiva o preço na passagem. Alguns municípios já começaram a fazer isso, né? Em BH, se não me engano, já houve um aumento, e um aumento bem grande também, no valor da passagem, mas de todo modo é isso, vamos criar uma expectativa grande de aumento nas passagens do transporte público, impacto, é claro, nesse aumento também no preço do diesel. Luquinha vai continuar acompanhando esse assunto, volta ao longo do dia com mais informação. Bom trabalho para você, Lucas. Valeu, Sheila, um beijo para você e abração pro Megali. Valeu. Bom, a gente falava agora há pouco, né, que o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, testou positivo para a Covid, puxando a média, portanto, para cima, mas a média de mortes, pelo menos pela Covid-19, está se mantendo em queda aqui no Brasil e acabou de atingir o menor nível desde abril de 2020.
Foram 84 na última semana. 84 por dia, tá? Uma queda de 12% na comparação com 14 dias atrás. Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, foram 53 óbitos. Pelo menos 13 estados não registraram mortes pela doença. Entre eles, São Paulo, Amazonas, Goiás, Paraíba e Espírito Santo. Chega a 16 o número de casos suspeitos daquela hepatite desconhecida no Brasil. David Musso vai trazer mais informação atualizada por aqui. 16 casos suspeitos de um tipo de hepatite ainda desconhecido são monitorados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O estado com o maior número de pacientes é São Paulo, com 6 casos em investigação. Rio de Janeiro aparece em seguida, com 5 casos, e o Paraná tem 2. Fecham a lista Santa Catarina e Espírito Santo, com 1 caso cada. Esse tipo de hepatite aguda tem afetado principalmente crianças menores de 10 anos. A doença preocupa os profissionais da saúde pela agressividade. Cerca de 10% dos pacientes com esse tipo de hepatite precisam de um transplante de fígado. A polícia do Espírito Santo ouve as médicas acusadas de não atender o jovem que morreu depois de esperar 4 horas em uma ambulância. Letícia Cardoso. As médicas que estavam de plantão na noite em que o jovem Kevin Belo, de 16 anos, morreu em uma ambulância na frente do Hospital Infantil de Vila Velha, na Grande Vitória, prestaram depoimento nesta segunda-feira. Para preservar as investigações, a Polícia Civil não repassou informações dos depoimentos. A Secretaria Estadual de Saúde afastou as profissionais e considera que houve omissão das duas ao não receberem o paciente. Kevin ficou por mais de 4 horas dentro de uma ambulância no aguardo pelo atendimento, que não aconteceu. A defesa das médicas alega que não havia leito disponível para o jovem. E aí, por outro lado, como disse a Letícia, a Secretaria garante que havia esse leito disponível e reservado para o jovem e que sim, houve omissão no caso dessas duas médicas que não atenderam o rapaz. De todo modo, elas prestaram depoimento finalmente, né? Depois de alguns dias, a defesa apenas havia falado. Finalmente as duas prestaram depoimento, só que, como também disse a Letícia, a gente não sabe o teor, né? O conteúdo desses depoimentos que não foi divulgado. É liberado após prestar depoimento o integrante do Corpo de Bombeiros que atirou no atendente de uma rede de fast food no Rio de Janeiro. Luana Bernardes. O sargento do Corpo de Bombeiros que atirou contra um atendente de um restaurante fast food na Taquara, na zona oeste do Rio, alega que o disparo foi acidental. Paulo César de Souza Albuquerque se apresentou à Polícia Civil ontem. Imagens de câmeras de segurança registraram um momento em que o militar aparece saindo do carro e agredindo Matheus Domingues Carvalho na cabine do drive-thru onde o jovem trabalhava. Segundo a Polícia Civil, o sargento já possui 2 passagens pela polícia por ameaça e lesão corporal. Os processos, no entanto, já foram arquivados pela Justiça. Ontem, o TJ negou o pedido de prisão temporária do bombeiro. Na decisão, a juíza Isabel Tereza Pinto Coelho Diniz alegou que a prisão temporária é uma medida excepcionalíssima e que deve ser usada apenas quando houver elementos concretos. Ainda segundo a magistrada, apesar de Paulo ter sido identificado por fotos e vídeos de redes sociais, não foi esclarecido no inquérito de qual forma esses elementos probatórios foram obtidos. Olha, em primeiro lugar, só para... É uma lanchonete do McDonald's, né? Rede de fast food é um negócio muito genérico. O nosso presidente adota aquele discurso de brasileiro tem que ter arma, tem que se proteger, todo mundo armado. Ok, vá lá. É uma política de Estado que a gente deveria discutir de uma forma mais detalhada e não apenas jogar um monte de arma na mão dos cidadãos, mas já que é para fazer desse jeito, a gente precisa discutir também uma legislação muito séria, uma regulamentação muito séria para quem puxa essa arma. Quem tá falando aqui não é alguém que é contra a posse, o porte de arma. Porte sim. Se você não for um agente de segurança, você não tem nada que ficar andando com arma na cintura. Mas a posse de armas dentro de casa para se defender, especialmente para quem mora numa fazenda, num sítio, eu não vejo por que não. Agora, já que é para meter a arma na mão de tudo quanto é brasileiro, a gente precisa discutir essa regulamentação, porque assim funcionam os países mais, digamos, avançados que permitem que as pessoas carreguem essas armas. Se você puxa uma arma e aponta essa arma para alguém, você tem que explicar direitinho por que o fez.
Ninguém pode apontar uma arma para uma pessoa porque levou uma fechada no cruzamento de trânsito. Esse cara pode ir para a cadeia, em vários estados americanos, por exemplo. Se alguém ameaça um vizinho com uma arma por causa de uma briga doméstica, mesma coisa. Não é legítimo que a arma se torne um instrumento que você pode puxar do coldre a qualquer momento. Não é essa a sociedade que a gente quer. A gente está vendo um número muito grande de casos parecidos com esse. De armas que vão lá e disparam, a gente não sabe se esse caso foi acidental ou não. Um dia desses, o ex-ministro da Saúde disparou uma arma acidentalmente no aeroporto de Brasília. A gente já viu pai e filho encurralando um ministro por causa de uma briga de vizinhos. Um ministro não, uma pessoa por causa de uma briga de vizinhos. A gente está vendo cada vez mais cenas de brasileiro puxando o canhão para resolver questões prosaicas do dia a dia. Isso não é razoável. Então, quer dar arma na mão das pessoas? Ok. Vamos então discutir a responsabilidade, né, e responsabilizações, principalmente, para as pessoas que carregam essas armas e usam essas armas em vários momentos em que elas não deveriam ser usadas. Porque do jeito que tá, a gente está tentando transformar esse país num faroeste. Pelo amor de Deus. Olha, o cantor Conrado, da dupla com Alexandro, segue internado após o acidente que deixou 6 mortos. Angelus Fire. A esposa do cantor Alexandro, que morreu em um acidente de ônibus no último sábado, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Pela internet, Tatiele Toro publicou fotos com o sertanejo e os 2 filhos do casal e destacou a união da família. O acidente deixou 6 mortos e 13 feridos. Também ontem à noite, o Hospital Regional de Registro atualizou o estado de saúde de Conrado, que fazia dupla com Alexandro. O músico segue internado em estado grave na UTI, mas não houve necessidade de novos procedimentos cirúrgicos. Serão abertas hoje as inscrições para o Enem. Fala aí, Léo Souza. Começam hoje as inscrições para o Enem 2022. O candidato pode fazer a inscrição na página do participante até o dia 21 de maio. Quem entrou com recurso para conseguir isenção na taxa de inscrição do exame já pode conferir o resultado. É possível também verificar a resposta da justificativa de ausência na edição anterior da prova. Vale ressaltar que a aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame. O Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. Agora são 7 horas... Só para encerrar, Sheila. Diga. Muito ouvinte dizendo aqui. Mas esse sujeito era agente de segurança. É verdade, sargento, mas ele bombeiro. puxou a arma. Uhum. Ele puxou... Eis a questão. Nem um agente de segurança, ninguém pode puxar uma arma do coldre e apontar para outra pessoa sem que tenha um motivo muito forte para isso. Foi uma banalidade. Ele desceu, ele estava num carro sem placa, né? A gente está voltando aqui ao caso desse bombeiro, né, que atirou no atendente do McDonald's, mas é isso. Ele estava num carro sem placas, estava com a arma e, ok, ele pode andar com essa... Ele tem esse porte de arma. Agora ele saca diante de uma banalidade e ele vai atrás ainda do atendente, né? Ele entra ainda na loja. Então, me desculpe, né? Falar em tiro acidental, alguém que sai de casa, aparentemente... não com a melhor das intenções quando se volta um atendente diante de algo tão simples, tão básico e saca a arma e dispara. Né? É isso. Agora são 7h35. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Muito bom dia, Sheila Magalhães, Luiz Guilherme Megali, o moço de Buzambinho. Opa, eu quero perguntar para vocês aqui, antes de falar um pouco de futebol mais sério, mas o próprio UOL, líder UOL, publicou, né? O Neymar compartilhou foto com a Bruna Biancardi. Megali, você que gosta das fofocas, é o Nelson Rubens aí do Morumbi. Okay. Quem é a Bruna Biancardi, hein? A namorada do Neymar, né? Não é? Então... tá aí explicado, hein? Tá aí explicado. E agora é o seguinte, agora a quero gravação falar vem do até futebol, com lacuna. agora não de fofoca. Os clubes confirmam boicote à reunião da Liga na CBF e fazem encontro paralelo. A CBF sempre pisou
na bola, né? Muitos escândalos, desvios milionários que saíram de lá, aquele negócio todo. No entanto, agora está em paz lá. Só que o novo presidente, que não tem nenhum know-how para ser presidente da CBF, ele confirmou, né? Os clubes confirmaram o boicote à reunião da Liga da CBF e fizeram um encontro paralelo. Eles são burros, porque essa Liga e o SAF, sem dúvida alguma, a grande salvação dos times quebrados do Brasil. E uma outra coisa que eu queria dizer, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que eu estou tanto elogiando, porque eles têm é uma multinacional e eles têm executivos lá que não dão entrevista, não aparecem na mídia e estão fazendo um bom trabalho. Apesar da derrota para o Corinthians 1-0 lá em Bragança Paulista, terra da linguiça. Agora, o Bragantino tão organizado, como é que pisou na bola no jogo contra o Corinthians quando o Bragantino em casa deixou cadeirantes assistindo ao jogo do Corinthians abaixo do nível do campo? Pelo amor de Deus, hein? Os cadeirantes tinham que ficar ali no lugar desses tontos do VAR aí que estão enxergando tudo errado. Um grande abraço para vocês e grande semana. Valeu, Milton.